Certamente você já teve contato com uma samambaia, que é usada em ornamentação dentro de casa, fora de casa, não é? Ali no terraço, na varanda, em cima de um jardim suspenso, ali naquela prancha, né? Aquela plataforma lá, aquelas plantas que ficam na caqueira caindo. Um musgo, você já deve ter visto crescendo no pé da parede. Para vocês terem ideia, gente, da importância dessas plantas, na época do período carbonífero, de 360 a 286 milhões de anos atrás, essas plantas dominavam o ambiente terrestre. Eram as pteridófitas, era a época das grandes florestas, não é? E aí tinha 5 grupos, 3 eram de pteridófitas e dois, né, de gimnospermas que dominavam. Existiam as outras, né? As briófitas, por exemplo, estavam lá. Hoje, o carvão mineral que a gente usa veio do resultado da fossilização dessas pteridófitas. Então, é um grupo muito importante, né, para se extrair de onde a gente extrai carvão dessas reservas aí fósseis deixadas lá naquela época. Daquela época, né, hoje o único representante do grupo das esfenófitas é a cavalinha. A cavalinha é uma planta que ela lembra uma cana-de-açúcar. É uma planta de pequeno porte, pode chegar a uns 2 metros de comprimento, né, dependendo do solo onde ela vive. E ela tem um caule oco, verde, né, e tem nós e entre nós. E as folhas são bem fininhas e saem em forma de feixe, que lembra uma cauda de cavalo, daí o nome de cavalinha. Outra curiosidade das cavalinhas, bem interessante, é que antes da palha de aço, e aí é o comercialzinho, né, Bombril, antes de haver isso, elas eram usadas para limpeza doméstica. Que coisa legal, né? Então hoje eu sou o professor Wellington Baldi e vamos falar sobre pteridófitas. Então são plantas que têm, quando jovem, a sua folha uma forma de feto humano dentro do útero materno. Dentro do grupo das pteridófitas, não é, que é um grupo que não tem valor taxonômico, a gente pode ter 2 filos importantes aí. O filo das pterófitas e o filo das licófitas. Nesse primeiro filo das pterófitas, lembra que parece com pteridófitas, mas é pterófitas. Nesse grupo a gente vai ter a samambaia, usada em ornamentação, que a gente vai falar dela, as avencas também, o samambaia-açu, né, que pode chegar a mais de 10 metros de comprimento, típica de floresta amazônica, de mata atlântica. Ela é do grupo das samambaias, né? E aí, o caule dela é um caule ereto, aéreo, de onde saem raízes fibrosas, que dão essa textura mais, ela fica mais grossa, mais densa, não é? Então, o diâmetro dela se deve também a essas raízes. Essas raízes eram muitas vezes tiradas para fazer vasos, para colocar orquídeas ou bromélias. Esses vasos se chamam vasos de xaxins. Então daí muita gente chama essa planta também de xaxim. Então só quem pode usar são pessoas que estão autorizadas legalmente a fazer isso, mesmo assim com uma série de cautelas. O pessoal usa, por exemplo, em floriculturas, o substrato, né, para elas crescerem aí, as orquídeas. Pode ser usado casca de coco, né, que o povo usa, casca de pinos, que é aquela madeira que o pessoal usa para fazer peças, né, de móveis, de artesanato. No outro grupo, a gente vai encontrar o grupo das selaginella e do licopódio. Essa selaginella é uma planta bem pequenininha, com folhas miudinhas que saem de um caule muito fino, e o pessoal erradamente usa na floricultura e vende como se fosse musgo de jardim. Não é musgo de jardim, musgo é do grupo das briófitas. Isso é uma pteridófita pertencente ao grupo que é das licófitas. Existem 11 mil espécies conhecidas, então vamos se fixar nessas aqui, esse grupinho aqui que eu citei. Quanto à característica das pteridófitas, são plantas de ambiente úmido, sombrio, porque toleram pouca luz, então elas gostam muito de luz indireta. Você tem uma dessa em casa, você bota ela num lugar em que a luz não chega direto, tipo um lugar desse aqui, né? Ao entardecer, se você botar ela direto no sol, ela vai ressecar e vai morrer, porque ela tem pouca adaptação à questão de manter a água dentro do corpo dela. São criptógamas, como no outro grupo. Quem não assistiu, dá uma assistida lá nas briófitas.
são criptógamas, o que quer dizer que as estruturas reprodutoras são escondidas. Você vê com uma lupa ou com um microscópio, a olho nu é muito difícil. São as primeiras, aí sim, né? Um grande surgimento aí, são as primeiras plantas a terem vasos condutores de seiva. E se eu tenho vaso condutor de seiva, então eu tenho, né, veias e artérias, por exemplo, eu sou uma planta, eu vou ter uns vasos com outros nomes. Isso facilita, isso acelera. Então imagina sem coração, sem vasos, para o sangue chegar lá no meu pé e voltar para minha cabeça. Que lentidão. Daqui para lá eu estava morto, se isso não fosse ligeiro. Então essas plantas são as primeiras a terem esses vasos condutores para conduzir que seiva. O vaso que traz a seiva, que a raiz puxa, é chamado de xilema. Então o xilema conduz a seiva bruta ou seiva inorgânica, que é a água e sais minerais, né, que ela puxa lá. Quando lá na parte verde, na folha, né, principalmente, faz a fotossíntese, aí eu vou transformar aquilo em compostos orgânicos, compostos aí como a glicose, e aí eu formo a seiva preparada, a seiva elaborada, que tem que ser redistribuída para nutrir, para fazer crescer, e não apenas só isso, na verdade, né? Ela precisa de outras coisas, eu vou precisar de proteína, de lipídios, de vitaminas, e aí quando ocorre a fotossíntese eu formo a seiva elaborada que desce pelo outro vaso, que é o floema. Então, dois vasos, xilema e floema. Ah, mas professor, eu vi que lá na briófita tem vasos, tem algumas que tem. Sim, tem, mas não são vasos feitos com lignina, que confere uma resistência maior à parede celular, que está lá na célula. Por terem vasos condutores, essas plantas elas alcançam um porte e uma forma bem variada, que varia desde plantas mais herbáceas, né, que são ervas, né, coisinhas bem fininhas, bem delicadas, até plantas com uma estrutura mais arbórea, que é o meu caso do samambaiaçu, que passa de 10 metros muitas vezes. Outra característica que a gente pode dizer, dependem de água ainda para reprodução, porque o gameta masculino precisa nadar até encontrar o gameta feminino. Esse gameta masculino se chama anterozoide, lembra o espermatozoide, né? E aí ele tem que nadar até a oosfera, que lembra o óvulo, né? Isso aí vai acontecer em condições que tem uma boa umidade e de preferência um ambiente mais sombrio, com a luz indireta, onde a temperatura seja mais controlada. Vamos falar de, enfim, são plantas que têm raiz, caule e folha. Breu. A gente aprende lá no fundamental. Eita, teacher, não é raiz, caule, folha, flor, fruto, semente? Essas só tem raiz, caule e folha. Não bota semente, não bota flor, não bota fruto. Tem pouco atrativo para o animal, mas como a gente já viu, tem muita importância energética, tem muita importância ecológica, porque muitos seres vão viver ali, muitos seres vão depender daquilo. São seres que fazem parte das primeiras comunidades que vão se formar em um ambiente, né, nas sucessões ecológicas, que está lá no vídeo também a gente falando sobre sucessão ecológica, dá lá uma olhada. E quanto à estrutura, vamos falar então da estrutura, né? Bom, aqui vemos uma renda francesa, né? Nesse caso aqui, em geral, no estudo das características do grupo das pteridófitas, é usado como exemplo aqui a samambaia. Mas observe aqui que na renda francesa vai ser a mesma coisa. Elas no seu ciclo de vida vão apresentar duas etapas, né? Isso aqui que é a planta em si, né? Que é o esporófito, que é 2N, que é independente lá do gametófito, porque ambos, quanto à questão nutricional, são autótrofos fotossintetizantes. Então a gente vai ter aqui, ó, elas vão apresentar, tudo isso aqui é folha, subdividida em folhinhas menores, chamadas de folíolos. Essas folhas aqui, todas elas ligadas com o pecíolo no caule. Isso aqui é o caule. Esse caule se chama rizoma, porque ele cresce paralelo ao solo e muitas vezes dentro do próprio solo. Observe que ele tem uns pelinhos, ó. Vou pegar aqui mais pertinho. Olha esses pelinhos aqui neles.
Esses pelinhos são as raízes adventícias que têm a função de fixação e nutrição. Nas folhinhas, ou melhor, nos folíolos, aqui, tudo isso é folha aqui, ó. Uma folha subdividida em outras menores, chamadas de folíolos, aqui é a renda francesa. A gente encontra aí os soros, esses pontinhos marrons aí são os soros. As estruturas reprodutoras estão dentro deles, os esporângios, né? Que vão produzir por meiose esporos. Observa aqui na samambaia. Observe isso aqui é uma samambaia holandesa. Observa aqui, ó, folha. Tudo isso aqui é folha. Subdividida em folíolos. No folíolo, observe esses pontinhos aí marrons, são os soros, conjuntos de esporângios, produtores de esporos por meiose. Quando esses folíolos, que são autótrofos, né, porque é verde, é quem está vendo, tem clorofila, quando eles são jovens, essas folhinhas, elas se encontram enroladas, aqui, ó. Outra aqui, a gente chama de báculo, são as folhas jovens. Aqui atrás a gente vê mais samambaias, né? Aqui são samambaias de metro, aquelas samambaias que quando penduradas ficam bem longas, né? Caindo para o chão, em direção ao chão. Aqui a gente já tem uma samambaia jamaica. Observa aqui, toda essa estrutura aqui, ó, subindo, não é caule. Isso aqui é tudo folha. Pecíolo, que é a parte que vai se ligar ao caule, que são aqui, ó, eles saindo da terra aqui, são os rizomas. Observa os pelinhos aí nesses caules, não sei se dá pra a gente visualizar os pelinhos, que são as raízes adventícias. Dá pra ver alguns pelinhos. No caso lá da renda francesa, o pessoal chama aquele caule de pé de coelho. O gametófito, a gente dificilmente consegue ver, né? Ele é haploide, ele é uma lâmina, uma plantinha verde, de mais ou menos 1 centímetro em formato de coração. E também é fotossintetizante, mas ele se degenera rapidinho. Vamos falar da reprodução. Ligeiro, feito caldo de cana. A reprodução. A planta ela vai ter a parte adulta que a gente está vendo, né? Quando você estiver olhando aí uma planta, uma samambaia, que é a planta para efeito de estudo, né? Do ensino médio. A gente está olhando para uma estrutura que se chama esporófito, que é uma estrutura diploide, 2N. Isso quer dizer que dentro de suas células o número de cromossomos está completo. Qualquer célula que eu pegar ali é 2N. Na folha, 2N. Na raiz, 2N. No caule, 2N. Nos folíolos, observe aí a imagem que eu postei da samambaia, que tem umas coisinhas atrás dela. Aquelas coisinhas atrás que lembram sujeira são estruturas chamadas de soros. Esses soros são conjuntos de esporângios. Dentro do esporângio, de cada esporângio que está lá no conjunto, lá, né, fazendo parte do soro, eu vou ter então células N. Essas células N sofrem meiose, o material genético de suas células é reduzido à metade e elas vão virar haploides. Então eu tenho esporófito diploide, esporângio com célula mãe diploide. Quando sofre meiose, suas novas células, aí tem a metade, é o esporo. Esses esporos vão ser liberados em um clima de preferência seco. Então, o esporângio, então, é como se houvesse uma explosão. O clima está tão seco que a célula, né, que reveste ele, estoura e libera ele, feito uma explosão mesmo. Que a gente vê naqueles filmes, documentários do Discovery, do National Geographic, aquelas coisas. Aí, sai aquele número de esporos, feito uma poeirinha no ar. Quando eles caem em um ambiente propício, úmido, já que elas gostam disso e só vivem mais nessa parte. Apesar de ter espécies que gostam até de um clima mais seco, né? E aí, no clima mais temperado. Mas a maioria é de clima, de uma área de um clima tropical, úmido. Então a gente vai ter muita pteridófita, muita mesmo, uma grande variedade. É ambiente como o nosso, aqui tropical úmido. Aqui é zona da mata, né? Por exemplo. E aí você vai ter floresta amazônica, tem muita, mata atlântica, isso aqui é vestígio de mata atlântica, no caso aqui, a gente está à beira de um rio, a mata ciliar. E aí, esses esporos caem no ambiente úmido
vão germinar, né? Vão germinar e vão formar o prótalo, ou prótalo, como a gente vê em alguns livros. Esse prótalo é o gametófito, que tem nele o masculino e feminino. Então ele é hermafrodita, coisa que não é lá nas briófitas. Tem uma abelha aqui, sai daí, meu irmão. Vou tirar a bichinha daqui. Sai. Bom, tá lá, é dioico. Aqui o gametófito é monoico. O gametófito, que é uma espécie lembra, é uma lâmina muito fina, né, verde, que faz fotossíntese, é independente do esporófito. Então aqui é o chão, e aqui eu tenho o prótalo crescendo, e foi o esporo que germinou. E aí eu vou ter aqui masculino e feminino para baixo. Então se eu tiver água, massa, porque aí o masculino libera seu gameta, que aí tem condições de chegar mais fácil ao gameta feminino. O nome do gametófito masculino, ou melhor, o nome do órgão reprodutor do gametófito masculino é o anterídeo, de novo. O gameta anterozoide, que é uma célula flagelada. O gametófito então nada, né? A água levou ele para cima do órgão feminino chamado arquegônio. Quando ele chega no arquegônio, ele vai nadar para encontrar esse gameta que está lá dentro, chamado de oosfera. Quando os dois se juntam, opa, N com N, dois N's. Fecundação dentro do gametófito feminino. Em que local? No arquegônio. O que é que foi aí? Quem foi que se juntou aí? Anterozoide com oosfera. Anterozoide, gameta masculino, oosfera, gameta feminino. Juntou, formou o zigoto. 2N agora, manteve o número de cromossomos da espécie, daquela samambaia. Multiplica, 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 começa a crescer o esporófito. A planta em si, a planta que a gente vê, a samambaia, quando a gente olha para ela. E aí o gametófito começa a degenerar. E o ciclo vai se repetir quando isso houver. Nas briófitas, muito importante isso aí também. Nas briófitas e nas pteridófitas, no caso da samambaia, há só um tipo de esporo. Então eu digo que essas são plantas isosporadas, porque só tem um tipo de esporo. Na selaginela, a gente vai ter a produção de um esporo masculino e de um esporo, ou melhor, de um esporo menor e de um esporo maior. Eu chamo esse esporo menor de micrósporos e o esporo maior de megásporos. Essa diferença é muito importante porque vai ser preservada e vai levar ao aparecimento, vai levar lá até as sementes, né? E aumenta a capacidade de dispersão dessas plantas. Beleza, gente? Então rápido, ligeiro feito caldo de cana, né? Que às vezes até demora. Mas aí, espero que você tenha gostado, assimila a ideia, que é passar a semente da informação aí e continuar fazendo a gente perceber que se a gente quer aprender, tem que continuar sendo eterno pesquisador. Vamos passar essa parte toda aí de pandemia que estamos vivendo, superar e realmente ver que a gente aprendeu algo de bom nesse período, que a gente está precisando como humanidade mesmo, e até para rever nossos conceitos aí. Um beijão, um abraço, tamo junto, curte, compartilha, se não está inscrito, se inscreve e acompanha os próximos vídeos. É isso, valeu, fui, beijão.